Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguindo essa linha de dicas, né, sobre notebook, sobre componentes de computador, é muito importante que você saiba pelo menos o básico de um componente que vai te ajudar na hora que der um problema, na hora que você levar de uma assistência, ou conforme o nosso foco aqui, na hora que você mesmo tentar consertar. O que nós temos aqui, ó, são memórias, tá? Memórias de computador, ok? Basicamente, a gente tem aqui uma memória de computador desktop, uma memória convencional, tá? E logo acima, uma memória de notebook, ok? A primeira coisa que você vai observar na memória, que diferencia a memória de um computador normal, de um PC como esse daqui, ó. Aqui em cima você vê, né? Que é uma CPU, tá? Então, a primeira coisa que diferencia a memória de um computador desktop da memória de um notebook, tá? Que é gritante, que bater o olho você vai perceber logo é o tamanho. Observe aqui, ó, que o tamanho da memória de um computador normal é praticamente o dobro do tamanho da memória de um notebook, certo? Então, em outra aula eu posso mostrar assim, mais especificações de como você identificar o tamanho da memória, o tipo da memória, tá? Mas vamos simplificar, né? A gente observa que hoje a memória de computador, a memória de notebook, assim, se usa mais, o que está bastante, digamos que disseminado, ou seja, espalhado aí, é memória do tipo DDR3, né? Mas muitos computadores as pessoas já estão adquirindo com a memória DDR4, tá? Apesar que já existem outras, né? Mas o problema é o valor disso. Então assim, pessoal, ó, um detalhe importante que eu quero dar sobre a memória, né? Depois eu vou explicar outro ponto sobre ela, é o manuseio, né? Como é que eu vou manusear a memória de um computador? Nunca toque, né, com seu dedo, ó, nunca toque nos componentes da memória, tá? Sempre se esforce em manusear a memória ou pegar a memória pelas bordas, como eu estou fazendo aqui, ó. Tô pegando pela borda, tá vendo? Aqui, ó, tô pegando pela borda. Essa memória é uma memória antiga, é uma memória DDR2, placa-mães que aceitam essa memória, né, de computador normal, tá, gente? Aqui é uma memória, ó, de computador desktop. Então, placas-mãe que aceitam essa memória são placa-mães antigas que já estão ultrapassadas, defasadas, né? Mas eu ainda uso, né? E uso normalmente, né? Se você observar aqui, ó, esse computador aqui, a placa-mãe aceita somente memória DDR2 e o computador tá aqui ligado, ó, né? Tá ligado aqui, certo? Então, voltando aqui ao foco, de uma maneira simples e direta, como é que eu posso identificar que a memória é de computador ou de notebook? Observe logo o tamanho. Memória pequenininha assim, ó, que é metade do tamanho dessa memória aqui maior, ela é de notebook, tá? E essa memória maiorzinha é de computador desktop. Então se você tem um notebook, dentro dele, ó, tem uma memória dessa aqui, tá? Aqui, ó. Dentro do notebook tem um pente de memória, uma peça dessa aqui. Dentro do computador desktop tem uma dessa, uma maior, certo? Então, independente da memória, sempre manuseie ela pela borda, pegando pela borda. Exemplo, né? Ela tá aqui na superfície, ó. Vou pegar ela aqui pela borda, ó. Não existe dificuldade não, tá? Uma dica que eu vou dar posteriormente, né, nesse vídeo mesmo, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu estou querendo. Se tiver aqui fácil, eu faço agora. Mas eu acho que não tá aqui fácil. Ah, tá. Pronto. Perfeito. Muitas pessoas se perguntam, rapaz, meu notebook, meu computador parou de funcionar. Levei na assistência técnica. Chegou lá, o cara falou que era a memória que estava suja. É a memória que estava suja. Vamos lá direto ao ponto, ó. Estão vendo aqui esse contato aqui dourado?
Tá vendo esse contatinho dourado aqui na borda, ó, na pontinha? Muitas vezes esse contato aqui, tá? Ele fica sujo, ele fica como que oxidado, tá? Deixa eu falar um pouco, dar uma pausa só para falar um pouco, né? Muitas pessoas falam, cara, o cara fala as coisas, não fala os termos técnicos, né? O cara não explica profundamente lá a raiz da coisa. Digamos, pessoal, que o objetivo aqui da Destrave não é explicar nada com termos técnicos, não. A gente quer ser bem direto ao assunto, bem direto ao ponto, entendeu? Então, talvez você esteja no canal errado, né? Esteja aqui digamos que na instituição errada, por assim dizer, né? No foco errado, tá? A gente quer ajudar aquelas pessoas que querem fazer por si mesmas, querem até ganhar um dinheiro rápido, né? Quem sabe trabalhando para si, complementando a renda. Só que a gente quer explicar um pouco desse mundo de manutenção de computador, de notebook, de uma maneira rápida, de uma maneira direta, de uma maneira simples, sem ficar falando termos técnicos, sem falar, ah, esse pente aqui é assim, esse chip aqui serve para isso. Não, vamos direto ao ponto, né? Chegar logo e falar, ó, isso aqui é uma memória de note, isso aqui é uma memória de computador, tá? Se sujar a memória, se a memória tiver com os contatos sujos, o que é que você pode fazer? Então, basicamente, para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar só isso aqui, ó. Eu vou fazer outro vídeo mais completo, falando de quais os cuidados que você vai ter com a memória, tá certo? Cuidados que você vai ter com a memória e como você pode fazer a limpeza da sua memória utilizando a borrachinha. Ok? Então, vamos finalizar esse vídeo mostrando essa diferença aqui da memória de notebook para a memória de um computador desktop, computador normal.